Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono un italiano. Olá, olá pessoal, demoramos, mas conseguimos chegar, né? A gente estava querendo produzir uma aula bem bacana, um pouquinho mais, com um pouquinho mais de requinte, e a gente vai tentar se aprimorar cada vez mais, né? Nós vamos trabalhar hoje, né, com o passado próximo, a aula final. Nós vamos dar aqueles retoques finais do passado próximo. Nós vamos ver aquilo que foge às regrinhas gerais que nós aprendemos nas nossas 4 aulas anteriores, tá? Como é que a gente faz com o verbo haver, o verbo essere, quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro, e agora então é o fechamento, é aquilo que foge um pouquinho da regrinha. Mas antes de você saber o que vai acontecer nessa aula, não esqueça de dar o like lá na nossa aulinha, ok? Salva lá para depois, se você não puder assistir na hora, né? Você pode salvar na sua playlist também. E não se esqueçam de se inscrever no canalzinho que é nesse sininho aqui, tá bom? Ok? Então olha só, nessa aula nós vamos ver os particípios irregulares, né? Aqueles particípios que fogem à regra do are, ato, ere, uto, ire, ito, tá? Nós vamos ver quando é que eu uso o verbo essere e havere e não mudo nenhum sentido da frase, e quando é que eu uso e vai mudar o sentido dessa frase, tá? Nós também vamos ter um elenco de verbos que deveriam pegar o verbo havere, mas na verdade eles pegam o verbo essere, e o contrário também. Verbos que deveriam pegar o verbo essere, mas que na realidade eles vão pegar o verbo havere, tá? Depois nós vamos ver o passado próximo com os verbos modais, como é que eles se comportam, e como eu prometi para vocês, lá embaixo do videozinho, no final, vai ter um link com uma bateria de exercícios para vocês botarem em prática tudo que vocês aprenderam. Está tudo dividido por temas, então se você tem dúvida em algum tópico específico, é só voltar na aula, dar uma olhadinha e faça o exercício. Quem quiser enviar o exercício para mim, para eu corrigir, para eu ver se está tudo certinho, ótimo, vou ficar muito feliz, tá bom? Então vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Não esqueçam lá, ó, de clicar no sininho para inscrever no canal. Toda vez que tiver novidade, você vai receber aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ok? Vamos lá, pessoal. E participe irregular. Olha só, uma tabela, né, bem grande. Nós temos muitos verbos que têm o particípio irregular. Tá vendo? Ó, verbos que vão terminar, que vão fazer particípio em to. Ó, to, fare, fatto, dire, detto, leggere, letto, correggere, corretto, scrivere, scritto e por aí vai, tá? Nós vamos ter verbos que vão ter particípio em irto, aprire, aperto, offrire, offerto, tá? Ó, em orso, perdere, perso, correre, corso, tá? Lembrando que o perdere, né, nós sabemos que ele tem 2 particípios, tá? Ele tem o particípio regular, perduto, e tem o irregular, perso. Ah, professor, qual dos dois eu uso? Repetindo, pessoal, depende da região que você estiver na Itália, qual a cidade, você procura observar o que eles estão usando e faça o mesmo, tá bom? Não tem certo ou errado. Se tem as 2 possibilidades, as 2 estão corretas. Bom, tem aqui uma listinha enorme, tá? E, pessoal, verbos com particípios irregulares não tem outra forma a não ser memorizá-los. Tem que memorizá-los. Como é que você vai fazer para memorizar? Tem pessoas que têm várias maneiras de memorizar. Tem gente que gosta de ficar escrevendo, tem gente que gosta de ficar repetindo, tem gente que gosta de ficar olhando, né? A forma como você vai aprender a memorizar é com você, é de cada um. Mas o importante é que precisam ser memorizados porque não existe uma regra, tá?
que vai me dizer, esses tipos de verbo têm forma irregular, estes não tem, tá? Então tem essa tabelinha aí para nos ajudar. Se você conseguir memorizar 50% dessa tabelinha aqui, já vai te dar muito vocabulário para você desenvolver o seu italiano, tá bom? Então, como eu havia prometido, tá aqui uma tabelinha com os particípios irregulares dos verbos. Treinem, tá? Treinem tanto a parte do infinitivo como do particípio, porque aí você consegue memorizar. E lembrando, pessoal, é prendere e não prendere, tá? Prendere, rendere, accendere, scusatemi, spendere, scendere, offendere, decidere, uccidere, tá? Cuidado com as sílabas tônicas aí das nossas palavrinhas em italiano, ok? Já que a gente não tem acento, a gente tem que ter cuidado, tem que usar muito o ouvido para poder conseguir falar corretamente. Então, vamos lá, vamos passar. Olha lá, nós vamos ver um tópico aqui, que os auxiliares essere e avere, quando não mudam o significado. Pessoal, eu posso usar o essere como auxiliar, eu posso usar o avere como auxiliar, que eles não vão modificar o significado quando forem verbos atmosféricos, tá? Chover, nevar, ventar, trovejar, relampejar, enfim. Todos os verbos, tá? Todos os verbos atmosféricos, de fenômenos, né, meteorológicos, vamos dizer assim, não importa se eu usar o essere ou se eu usar o avere, ele não vai mudar o sentido, tá? Até mesmo porque esses verbos, né, verbos meteorológicos, nevar, chover, ventar, né, eles não têm sujeito, na verdade. Esses verbos, eles não são conjugados, né? Eles são impessoais. A gente não fala eu chovo, hoje eu chovo, amanhã choverei. Não tem, né? Então, justamente por eles não terem sujeito, né, serem inexistente, é que tanto faz você usar o essere e avere. Esta é a explicação, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Piovere, barulho da chuva. Tuonare é o trovão, tá? Trovejar, ok? Vamos ver outros. Nevicare, tá vendo? Nevicare. O pessoal tá lá no frio brabo. Lampeggiare, que é relampejar. De novo, tuonare, que é trovejar. São todos verbos, né, meteorológicos, tá bom? Então, esses verbos, eles não mudam significado. Tanto faz você falar ha nevicato ieri ou è nevicato ieri. Não tem problema. Ha piovuto ieri, é piovuto ieri, não muda. Fica no mesmo significado. Não muda o sentido da frase, tá? Agora vamos ver aqui os auxiliares quando eles mudam o significado. Olha só, alguma lista de alguns verbos que isto vai acontecer, tá? Cambiare, iniziare, cominciare, finire, passare, correre, salire, scendere, etc. sono bitransitivi. Allora, possono prendere essere o avere, però, olha aqui o cuidado, però cambiano il significato e o senso della frase, tá? Então, estes verbos, eles tanto pegam um auxiliar como o outro. Acontece que, quando eu troco o auxiliar, eu mudo totalmente o sentido da frase. Vamos ver aqui o exemplo, que com o exemplo a gente fica mais fácil, né, de compreender. Giulia ha cambiato più una volta o cellulare. Giulia
ha cambiato più una volta che cosa? Il cellulare. Então eu vou usar o verbo avere nesse caso aqui, porque ela trocou alguma coisa. Ela trocou algo. Então eu vou usar aqui o verbo essere. Agora olha só. Giulia è cambiata molto ultimamente. Aqui é uma coisa muito subjetiva. É o sujeito que mudou. Ele não mudou. O sujeito não mudou alguma coisa. Foi o próprio sujeito que mudou, tá? Em cima, a Júlia, ela mudou o quê? O celular. Embaixo, ela mudou a si própria, a si mesma, tá? Então aí é o verbo essere. Essere. E, logicamente, quando eu tenho o verbo essere como auxiliar, tema de lições anteriores, o meu particípio tem que combinar com o sujeito, com o agente, com o pronome, tá? Então, como é Giulia, é mulher, então aqui vai terminar em a, porque é feminino singular, ok? Então, vamos lá. I ragazzi hanno finito tutti i compiti, tá? I ragazzi hanno finito tutti i compiti. De novo, né? Os rapazes terminaram alguma coisa, né? Os rapazes terminaram algo. O que os rapazes terminaram? Tutti compiti. Então, o verbo é avere, tá? O verbo é avere. Agora vamos ver aqui. La classe è finita e i ragazzi sono andati via. La classe è finita e i ragazzi sono andati via. Aqui, pessoal, o que terminou? A aula, né? Terminou a aula e por isso os rapazes foram embora, tá? Aqui nós temos uma dica que vai servir para alguns verbos. Na verdade, vai servir para a maioria dos verbos, com exceção do verbo cambiare. Eu não botei o verbo cambiare aqui à toa, tá? Porque o verbo cambiare significa mudar, né? E mudar, você pode mudar de uma casa para outra, você pode mudar de carro e você pode mudar a si próprio. Por isso que eu botei aqui o verbo cambiare, porque ele vai funcionar de forma diferente, tá? Uma dica que eu dou para vocês, que vocês podem usar para o verbo iniziare, cominciare, finire, passare, correre, salire, scendere e tudo mais, é o seguinte. Quando o sujeito for pessoa e ragazzi são os rapazes. Se são rapazes, eu estou falando de pessoas ou de pessoa. O verbo auxiliar vai ser o avere. O avere, tá? Quando o meu sujeito, né? Quando o meu agente, né? O italiano gosta muito de falar de agente, for uma coisa, la classe é a aula. A aula é uma coisa, então auxiliar vai ser essere. Então, por isso que é i ragazzi hanno finito. Olha que o particípio, o verbo principal é o mesmo, que é finire. Ó, tá ele aqui, finire, tá? Então, i ragazzi, pessoas. Então, verbo avere, hanno finito. La classe, coisa, è finita, verbo essere, tá? Isso é uma dica que a gente dá, que funciona com a maioria dos verbos bitransitivos, tá? Eu só tenho que ter cuidado como o exemplo do verbo cambiare. Isso já não vai funcionar para o verbo cambiare, no sentido de que aqui não é coisa, aqui é uma pessoa, tá? Ok? É uma pessoa, verbo avere, e aqui também, verbo avere, e aqui também é uma pessoa e pegou o verbo essere. Então eu tenho que ter cuidado com o sentido que eu quero dar à frase, ó, e o senso, o sentido que eu quero dar à frase. Então ele funciona muito bem com a maioria dos verbos, mas eu tenho que ter cuidado para não cometer aí de repente um escorregão, tá bom? Vamos lá? Olha lá.
Una regola sicura per riconoscere automaticamente l'ausiliare di um determinato verbo não existe. Não existe. Pessoal, a gramática italiana não sistematizou, não tem uma sistematização de qual auxiliar vai pegar qual verbo automaticamente. Vamos lembrar, a gramática, a unificação da língua italiana, ela é muito nova, tá? Em relação à nossa língua. A unificação da língua italiana tem 100 e pouquinhos anos que agora eu não me lembro de cabeça. É pouquíssimo tempo para se concretizar toda a língua, né? Formatar ela tudo de uma vez só. Né? As coisas no italiano elas vão sendo acrescentadas, por isso que a gente tem que estar sempre em contato, a gente está sempre tendo que fazer cursos de aperfeiçoamento para poder ver o que está acontecendo na língua italiana. Tá? Então, uma regra segura para reconhecer automaticamente quem é auxiliar de quem não existe. Tá? Anzi, possiamo dire che i casi di oscillazione e incertezza sono assai più numerosi di quelli che superficialmente potrebbero sembrare. Ele está dizendo que aqui para nós é o seguinte, ao contrário, podemos dizer que os casos de oscilações e incerteza são muito mais numerosos daqueles que superficialmente parecem ser. Com certeza possiamo soltanto sapere che usano essere tutti i verbi riflessivi e tutti i verbi impersonali, anche se quelli che indicano condizioni atmosferiche hanno poi una doppia possibilità. Então, o que ele está dizendo aqui? A única certeza que nós temos é quando nós usamos os verbos reflexivos, né, nos tempos compostos. Todos os tempos compostos dos verbos reflexivos pegam o verbo essere. Já vimos isso lá atrás. Vou repetir. Todos os tempos compostos dos verbos reflexivos pegam o verbo essere. Tempo composto, incluindo o passado próximo. É um tempo composto. Futuro anteriore. Se for reflexivo, vai pegar o essere como auxiliar. E todos os verbos impessoais, tá? Aí ele chama a atenção o seguinte, todo verbo impessoal vai pegar o essere. Foi que eu falei lá para vocês, né? Que são os fenômenos meteorológicos, não tem sujeito. É um verbo impessoal, tá? Aí ele chama a atenção aqui no que a gente acabou de ver, né? Que com a exceção das condições, verbos que indicam condições atmosféricas, que tem as duas possibilidades, tá? Com la stessa sicurezza sappiamo che usamos avere tutti i verbi transitivi, tá? Com a mesma certeza, nós sabemos que usamos os verbos, usamos o avere como auxiliar com todos os verbos transitivos, tá? Então vamos lá. Per la scelta dell'ausiliare dei verbi intransitivi invece è complicatissimo affidarsi a quello supporto di tipo grammaticale. Meglio invece riferirsi a qualche schematica tabella, tá? Então, como diferença dos verbos transitivos, os intransitivos, né? É complicadíssimo a gente se assegurar de qualquer suporte de gramática, porque varia muito. Isso não está, como eu falei para vocês, não está ainda pacificado, não está sistematizado na língua italiana. Então, melhor a gente se referir ver alguma tabela de uso, né? Existem muitas tabelas do que está sendo usado no italiano, tá? Não só em questão de verbos auxiliares. Vamos ver uma das tabelinhas? Olha aqui. Verbi intransitivi con essere. Ó, uma lista, galera. Ó. E, pessoal, como eu falei para vocês, como ele falou ali, não foi nem eu que falei para vocês, não existe uma orientação gramatical segura para que você possa
conjugar esses verbos, saber quem é o auxiliar desses verbos. O que nos resta? Memorizá-los, tá? De novo, ó. Occorrere, addivenire, affiorare, alibire, ammattire, ammuffire, andare, apparire. Alguns verbos a gente já até conhece, né? O andare, arrivare, eles aparecem bastante nas gramáticas, tá? Mas, de novo, se eu conseguir memorizar 50% desses verbos aqui, sabendo que eles vão pegar o verbo essere, eu já vou ter uma boa gramática de base. Um bom vocabulário, né? Um vocabulário já bem básico para poder ter uma conversação. Ok? Vamos lá? Verbi intransitivi com auxiliare avere, tá? Avere. Ó, lá era intransitivo com essere, agora aqui é intransitivo com avere. Vamos lá. Va ricordare che non tutti i verbi intransitivi usano essere come ausiliare. Un elenco di intransitivi con ausiliare avere sarebbe troppo vasto per poter essere riportato in queste pagine. Possono perciò bastare como exemplo i verbi. E o que ele está dizendo aqui, pessoal? Que nós temos verbos intransitivos que pegam o essere como auxiliar, que nós vimos anteriormente, e 1 milhão, mas um elenco enorme, né, de verbos intransitivos que vão pegar o avere. Aí é o que ele está falando aqui, seria impossível, né, elencar todos os verbos. Então, nós pegamos alguns aqui para vocês também. Abbaiare, no? Versi degli animali. Abdicare, abusare di. Abbaiare, pessoal, que ele quis dizer aqui, versi degli animali. Abbaiare é latir, tá? Il cane ha abbaiato durante tutta la notte. Mas tem outros animais que também recebem esse verbo aqui como som que eles emitem, tá? Seria interessante até em questão de pesquisa, vocês fazerem uma pesquisa aí, o abbaiare para que serve também, para quais outros animais serve também, tá? Abdicare, abusare di, accennare a, acclamare, accondiscendere, a consentire e por aí vai. De novo, se eu consigo memorizar 50% desses verbos que estão aqui, né, eu consigo formar aí uma base de conversação, né, de vocabulário muito boa. O que eu chamo a atenção aqui, pessoal, toda vez que vocês forem estudar um verbo, procurem memorizar qual é a preposição que esse verbo pede, tá? O que se chama isso? Se chama regência verbal, tá? Regência verbal, o que é? Eu tenho o verbo e eu preciso de uma preposição de ligação. Qual é a preposição de ligação que esse verbo tem? Ah, tem essa. Pode até ter mais de uma. Quer ver um exemplo? Verbo parlare. Eu posso parlare di una persona e eu posso parlare con una persona e eu posso parlare a una persona. Olha só, o verbo parlare, ele tem 3 regências, tá? Então, eu posso falar de alguém, di qualcuno. Posso falar com alguém, então parlare con qualcuno. Ou eu posso parlare a alguém, parlare a qualcuno, tá? Então, observem isso, sempre que forem estudar, dá uma olhadinha no verbo, vê se esse verbo tem regência, qual a regência que esse verbo tem, porque isso também ajuda na fluência na hora que você for falar. Você não precisa ficar parando para pensar qual a preposição que eu vou colocar aqui agora. Ah, não, esse verbo não tem preposição, ele não usa preposição. Não, esse verbo usa preposição tal dentro de determinada situação. Isso para quem quer se aprofundar mesmo na língua italiana. Ok? Vamos lá? Agora nós vamos ver, né, que até então nós não tínhamos visto, os auxiliares com os modais. Primeira coisa, eu preciso saber quem são esses verbos modais, né?
Vamos lá, todo mundo já sabe a essa altura do campeonato. Potere, dovere e volere são verbos modais, tá? Richiedono una attenzione speciale, né? Pedem, requerem uma atenção especial. L'ausiliare dipenderà dal verbo all'infinito dopo il modale. Então, o auxiliar vai depender do verbo que estiver no infinitivo, depois deste modal, tá? Vamos dar uma olhada aqui, com o exemplo fica mais fácil, olha. Marco è potuto, modal, verbo potere, andare. Então, olha só, eu tenho que analisar este verbo aqui. É o verbo que está no infinitivo, depois do modal. Verbo andare pede qual verbo auxiliar? Verbo essere. Opa, um minutinho. Ó, ok. Verbo essere. O andare pede o verbo essere como auxiliar. Então, por isso que Marco è potuto andare al cinema stasera. Ok? Agora vamos olhar aqui. Mesmo verbo modal, potere, só que eu tenho o verbo avere. Vamos ver por quê. Marco ha potuto finire la lezione stasera. Finire, o verbo finire, neste caso, pede o verbo avere. Lembra, o verbo finire entra naqueles verbos que, se eu troco o auxiliar, né, ele muda de sentido. E aqui, por exemplo, como é uma pessoa, ele vai pegar o verbo essere, o verbo avere, desculpa. Se aqui fosse um objeto, uma coisa, la libreria, não sei, né? É potuta finire la presentazione, tá? Porque seria uma coisa. Só para recordar lá atrás. Então, aqui. Mas nesse caso aqui, o verbo finire vai pedir o verbo avere como auxiliar. Então, vou botar o verbo avere aqui. Olha que o verbo modal é que vai para o particípio e não muda. Tá? Ó, potuto, tá? Potuto. Vamos ver o caso da Giovanna. Giovanna ha voluto cambiare casa per conto del costo dell'affitto. Então, o cambiare aqui, tá, pessoal? Vai pedir o verbo avere. O verbo cambiare é aquele verbo especial. Porque o verbo cambiare tanto pode mudar o complemento, tanto pode mudar o complemento verbal que está aqui atrás, como pode mudar o sujeito. Então, eu preciso estar atento no sentido do que está acontecendo, tá? Então, ó, Giovanna ha voluto cambiare casa per conto del costo dell'affitto. Giovanna è voluta aspettare. Aspettare, pessoal, pede verbo essere, não resta dúvida, verbo de permanência, tá? Então, eu vou usar o verbo essere. E como, aí, observando o meu particípio, como Giovanna é feminino singular, vai ficar em a minha desinência. Aspettare sua amica per 2 ore alla stazione. Tá? Giovanna è voluta aspettare sua amica per 2 ore alla stazione. Gigio ha dovuto, scusa, aqui, desculpa também, pessoal, aqui nós mudamos para o verbo volere, tá? Volere, potere, volere, dovere, tá? Gigio ha dovuto comprare le medicine per il mal di testa, tá? Ha dovuto comprare, por que é verbo avere? Porque o verbo avere, o verbo comprare, pede como auxiliar o verbo avere. Agora, Gigio è dovuto aspettare in coda per 2 ore in banca per essere atteso. Tá? Gigio è dovuto aspettare in coda per 2 ore in banca per essere atteso. Por quê? De novo, o verbo aspettare não é verbo de permanência, igual a gente viu aqui, ó. Né? Aspettare, esperar, verbo de permanência. Então, eu vou usar o verbo essere, tá? Então,
resumindo, com os modais, verbos modais, que são potere, dovere e volere, o verbo auxiliar vai depender do verbo que tiver no infinitivo após ele. Se o verbo que tiver no infinitivo pede o verbo essere, eu vou usar o verbo essere. Se o verbo que está no infinitivo pede o avere, eu vou usar o verbo avere. Tá? E para terminar, um breve elenco dos verbos bitransitivos e os seus exemplos. Eu botei aqui, né, vários verbos, pessoal. Vão ter outros, tá? Vamos comentar aqui o verbo accelerare, tá? E o ritmo del cuore é accelerato, tá? E o musicista ha accelerato il ritmo. Olha aquilo que eu falei para vocês, a dicasinha. Olha só. E o ritmo del cuore é uma pessoa? E o ritmo del cuore é uma pessoa? Não. É algo, é alguma coisa. Então eu uso o verbo essere, tá? Verbo essere. Agora olha só. E o musicista, pessoal, é uma coisa ou é uma pessoa? É uma pessoa, né? O musicista é uma pessoa, o músico, né? E o musicista, aí ó, o verbo muda, verbo avere, tá? Ó, vejam que o particípio é o mesmo, óbvio que o verbo é o mesmo, accelerare, mas mudou o verbo auxiliar porque muda o meu agente. O meu agente é uma coisa, eu uso o verbo essere, o meu agente é uma pessoa, eu uso o verbo avere, tá? Vamos ver mais um aqui. Accrescere. I problemi sono accresciuti. Ho accresciuto il mio capitale, tá? Vamos observar, fazer a mesma análise, pessoal. Olha lá. E problemi é uma pessoa? Não, né? É algo, né? E problemi é algo. Verbo essere. Logicamente que ele está no plural aqui porque o sujeito está no plural. E problemi, tá? Sono accresciuti. Também tem que observar aqui, ó, o meu particípio, tá? Porque eu tenho o verbo essere. Agora, ho accresciuto il mio capitale. Pessoal, aqui é uma pessoa, sou eu, ho, né? Então, é uma pessoa, verbo avere, como auxiliar. Deu? Conseguiram entender? No caso dos verbos bitransitivos, quando eu faço esse tipo, olha só, não vai funcionar 100%, pessoal, nós estamos falando de língua e língua latina. Então, nada é 100%. Mas na maioria das vezes, se vocês fizerem essa análise nesses verbos bitransitivos, vocês vão conseguir acertar. Se for algo, alguma coisa, o auxiliar vai ser essere. Se for pessoa, o auxiliar vai ser o verbo avere, tá? E aí tem N outros verbos, tá? Que eu botei aí para vocês darem uma estudada. Ó, tá vendo? Quantos verbinhos? Tá bom? Pegue essa listinha, olhem com calma, tá? Esses verbos. Eu repito, se vocês conseguirem memorizar 50% dessa lição de hoje, as outras não. As outras lições que nós vimos é de base do passado próximo, elas têm que ser aprendidas em quase 100%, porque senão você não vai avante, tá? Mas a de hoje, que é são muitas exceções às regras, se você conseguir pelo menos 50%, você vai estar com um vocabulário ótimo. Já pode começar uma conversação básica sem ter medo, tá? Então, botei aqui, per oggi è tutto. Penso que abbiamo visto quasi tutto del passato próximo. Por que eu botei isso aqui? Justamente por isso, né? Uma língua latina a gente nunca pode dizer 100%, bater o martelo. Pode ser que tenha coisa que a gente não tenha visto, pode ser que algo tenha mudado, inserido, modificado, e a gente tem que estar sempre ligado nessas coisas, tá? Ó, não esquecer os exercícios que estão anexados abaixo do vídeo no link blue, no link azul, tá? Vai ser um linkzinho azul, logo embaixo do vídeo aparece, vocês clicam ali, vocês vão baixar no equipamento de vocês, seja celular, seja computador, seja tablet,
uma bateria de exercícios só com o passado próximo, vendo todos os casos, tá? E na próxima aula, como nós prometemos, nós ouviremos e falaremos da música Bella Ciao, tá? Lembra que eu falei para vocês que era uma música, apesar de alegre e tal, na verdade uma música de despedida, uma música de sepultamento, enfim, de guerra. Não tem nada a ver com a alegria da música, né, em si, né? É totalmente diferente, a ideia é totalmente outra. Tá bom, pessoal? Obrigado, estamos tentando melhorar. As críticas sempre são muito bem-vindas, tá? Sempre que vocês quiserem fazer uma crítica, muda isso, põe aquilo, fala assim, fala assado, nós estamos aí com vocês. Obrigado, até a próxima. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.